és mestre em Israel, e não sabes essas coisas? Meus irmãos, nos primeiros 11 capítulos do livro do Evangelho de João, há 7 encontros de pessoas com Jesus. E é gostoso ler esses encontros, e você já leu nos seus momentos devocionais, certamente, mas é gostoso ler esses encontros, como se nós fôssemos os personagens, ou o personagem que naquele encontro está tendo esse encontro com Jesus. No capítulo 4, por exemplo, nós somos a mulher à beira do poço, uma mulher samaritana, e nós conhecemos essa história já. Nós conhecemos todas as histórias. No capítulo 5, nós somos um homem paralítico, por 38 anos, tentando receber uma bênção, ser curado. E Jesus chega para esse homem, faz uma pergunta aparentemente absurda: queres ficar são? E o resto nós já sabemos. No capítulo 6, nós somos um menino, e tudo que esse menino tem, pães e peixes. Eles levam esse menino até Jesus, e a coisa mais bonita desse texto é que antes de fazer o milagre, Jesus já diz: isso aí é suficiente, nós temos o suficiente aqui. No capítulo 8, nós somos uma mulher pega em adultério, e assim como levaram o menino até Jesus, eles levam a mulher até Jesus, e essa mulher experimenta perdão. No capítulo 9, nós somos um cego, desde o dia que nascemos, e no encontro com Jesus, Jesus faz um negócio estranho também, gospe no chão, pega a lama de cuspe, esfrega no olho desse cego, e o milagre acontece. Em João 11 nós estamos mortos, e Jesus vem ao nosso túmulo e diz: venha para fora, nossa vida é restaurada, nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, mas Jesus fez. Não é assim sempre? Sempre a gente se pega em situação que a gente não pode fazer nada, e Jesus faz. Esses 7 encontros só aparecem no Evangelho de João. Eu falei de 6 por enquanto. Esses 7 encontros só aparecem no Evangelho de João. E em cada um deles, a pessoa que se encontra com Jesus aprende alguma coisa a respeito de Deus, que ainda não sabe, mas também aprende alguma coisa sobre si mesma, que não sabe ainda. Aprende sobre Deus, mas aprende sobre si mesma. Foi Calbart que disse, eu só sei isso do Calbart também, viu? Pode ficar tranquilo. Porque a gente fala, foi o Calbart, o cara entende Calbart. Não, só sei essa frase, sem uma outra também. Foi o Calbart que disse que Jesus não é apenas a revelação perfeita de Deus. Jesus é a perfeita revelação do ser humano, e a revelação perfeita de cada um de nós. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós vemos coisa a respeito de nós mesmos, que nós não sabíamos ainda. A gente fica surpreso em ver quem nós somos, quando nós temos encontro com Deus, o encontro com Jesus, o encontro com a pessoa divina, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é verdade a respeito do Nicodemos, que nós lemos. Esse é o primeiro encontro dos 7, é o primeiro encontro dos 7, e a primeira coisa que nós aprendemos a respeito de Nicodemos, é que Nicodemos é mais ou menos como cada um de nós que está aqui hoje. Nicodemos é meio parecido conosco. Se não, veja se ele não é parecido com a gente. Uma pessoa justa. Eu ouvi algum amém por aí? Uma pessoa piedosa, religiosa, temente a Deus. É o único caso assim nas 7 histórias. É o único caso que é mais ou menos parecido conosco de fato. Ele não é pagão,
Ele não é um pecador reconhecido como pecador. Ele conhece as leis de Deus, todas as 613 leis e preceitos do Antigo Testamento. Nicodemos faz parte do Sinédrio, um grupo de apenas 70 pessoas em todo Israel. Ele é responsável pela corte, possivelmente pela corte civil, criminal, pelo conselho administrativo. Ele não é pouca coisa, não. Não vai desfazendo do Nicodemos, que ele é gente grande. Olha só, o que ele fala para Jesus, no encontro que ele tem com Jesus. Olha as palavras de Nicodemos. É a primeira palavra do encontro. Rabi, sabemos que tu és um mestre enviado por Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Meus irmãos e irmãs, nenhum discípulo de Jesus havia dito isso até aquele momento. Nenhum discípulo. Talvez Natanael, lá em João 1, se lembra de João 1? Porque Jesus diz assim, eu te vi debaixo de uma figueira, o Natanael fala assim, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Nicodemos sem discernimento, aparentemente. Ele percebeu mais do que qualquer discípulo havia percebido até aquele momento. E qual é a resposta de Jesus? Jesus disse assim, obrigado, Nicodemos. Junte-se logo aos discípulos. Você entendeu tudo. Se fosse lá no norte do Paraná, o pessoal dizia assim, sujeito bom. Porque no norte do Paraná, e em Piracicaba também, não é sujeito bom, é sujeito bom. Porque lá no norte do Paraná, o povo é rústico e sistemático. Tem uns aí, cadê o pessoal do norte do Paraná? É rústico e sistemático. Sujeito bom. Você já podia estar na Coreã. Você, quiçá, na Coreã. Mas não é isso que Jesus faz. O que Jesus faz? O que Jesus faz deixa a gente sem jeito. Se eu estou perto de Jesus naquela hora, eu ficaria totalmente sem jeito. E até chocado. Veja o versículo 3. Ele fala, em verdade, o que ele está dizendo? Esse em verdade, tem muitas interpretações, mas é um momento sério. Preste muita atenção. É mais ou menos como um pai ou uma mãe faz com uma criança. Olha aqui nos meus olhos. Agora eu estou falando sério com você. Não olha para lá, não olha. Olha aqui nos meus olhos. Nicodemos, presta atenção. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. É como se no término do culto, você chegasse para mim e falasse, bispo, a mensagem foi boa. Por favor. E eu respondesse para você, presta atenção, ô figura. Se você quiser ser feliz na vida, trate de parar de ser nó cego e comece a pagar suas contas. É mais ou menos isso. Por que Jesus não disse só, obrigado, Nicodemos? Deus te abençoe. Que tipo de resposta é essa? É bom a gente lembrar, e aí quem entende isso são os Paulos aqui, Josué, que Jesus não inventou a expressão nascer de novo. Jesus pode ter sequestrado essa expressão, mas a expressão já era conhecida, especialmente do povo judeu. Mas aqui está o problema. Naquela cultura, se uma pessoa praticasse alguns atos específicos, como circuncisão, cerimônia de purificação, sacrifício, essa pessoa era considerada nascida de novo. Mas hoje, às vezes isso é mais ou menos assim no nosso meio também. Presta atenção. Venha ao altar, aceite o apelo, ore a oração de arrependimento, faça a profissão de fé, participe desse encontro, participe daquele encontro, e você é uma pessoa diferente. Ser nascido de novo, para nós hoje, muitas vezes significa que os meus pecados foram perdoados, que eu tenho uma reserva no céu, e se eu participar desse ou daquele, eu não estou indo para o inferno, eu sou filho de Deus. Tudo isso é importante. Eu considero todas essas coisas muito importantes. Mas esse não é o significado de ser nascido de novo, porque nada disso requer um ato do Espírito de Deus. E Jesus diz que para nascer de novo, eu tenho que nascer do Espírito.
Quando Jesus disse, você precisa nascer de novo, Jesus está dizendo para Nicodemos, você precisa que aquilo que é eterno seja colocado dentro de você. Você precisa nascer daquilo que é eterno, daquilo que é coisa da eternidade. Lembra que a gente aprendeu na faculdade de teologia, os presbíteros que aqui estão? É o ainda não acontecendo já. É o eterno tomando conta do temporal. Nicodemos, você precisa que o eterno domine a sua vida. Você precisa possuir virtudes eternas agora. Você precisa do Espírito de Deus em você, para que Ele possa transformar a sua maneira de pensar, sua maneira de ver as coisas, para que você entre numa sala, numa reunião, num diálogo, num concílio, seja no que for, e você consiga ver as coisas de maneira diferente, porque você foi contaminado pelo Eterno. Vamos colocar a coisa dessa forma. Deus nos deu os sentidos para que nós possamos apreender a realidade que está diante de nós. Por exemplo, Deus me deu a visão para ver a flor. Deus me deu a audição para ouvir aquele coral maravilhoso que cantou aqui. Né? Quando o coral cantou, eu fiquei todo orgulhoso. Eu falei, eu convidei esse coral. Mas depois eu lembrei que também eu escolhi o é bastante para mim a tua graça. Então no equilíbrio, verdade? Mas Deus me deu ouvido para ouvir o coral. Deus me deu paladar para desfrutar do alimento. Agora, eu não posso ouvir uma flor, eu não posso experimentar um coral, e eu não posso ver um alimento e me satisfazer só de ver. Eu preciso usar o sentido correto para aprender aquilo que está diante de mim. Dentro de nós, Deus colocou o Espírito. Essa é a faculdade, ou o sentido, se você prefere, que Ele me deu para percebê-lo, para conhecê-lo, para ter real comunhão com Ele. Então eu conheço a Deus primeiramente não através da minha mente, por mais difícil que seja dizer isso, eu apreendo Deus, não primeiramente através da minha mente, mas eu apreendo e eu conheço primeiramente através do Espírito. Se não, veja o que está escrito em 1 Coríntios 2,11. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando o Espírito de Deus reaviva o meu espírito, de repente, eu tomo consciência de um mundo completamente diferente diante de mim, eu percebo coisas que eu nunca havia percebido anteriormente. Quando uma mulher está grávida, ela carrega uma criança no seu ventre. Esse é o único mundo, o ventre materno, é o único mundo que aquela criança conhece. E à medida que essa criança vai se desenvolvendo, crescendo no ventre materno, aquele mundo vai ficando confortável. E a criança começa a falar ali dentro, está gostosinho aqui, vou ficar por aqui mesmo. Claro que você nunca ouviu ela falar, nem eu, mas é confortável, é zona de conforto. Mas nenhuma mãe, quem é mãe aqui, deixa eu ver, nenhuma mãe concebe um bebê para mantê-lo no ventre. Mães concebem crianças no útero para trazê-los para o mundo, muito maior, muito mais claro, com muito mais possibilidades. As crianças não são feitas para ficar no ventre da mãe. Nós não podemos ficar no ventre. Nós fomos gerados para algo maior. As crianças precisam se mover para fora. Talvez nascer de novo não seja apenas ter nossos pecados perdoados, mas ter a nossa mente, o nosso espírito reavivados por outra realidade muito maior do que aquela com a qual nós estamos acostumados.
A realidade que nós vivemos é muito pequena. Nós fomos criados para algo maior. Um bom emprego, um bom salário, um carro, casa própria, são coisas muito pequenas, mesquinhas. Nós fomos criados para algo maior. Olho no olho, dente por dente, vai ter troco, eu te pego naquela curva. É coisa muito pequena, ridícula. Nós fomos criados para algo maior. O meu grupo particular, ganhar uma disputa, é coisa muito pequena, até vergonhosa. Eu e você fomos criados para algo maior. Até mesmo ser honesto, sincero, bem intencionado, é coisa muito pequena. Nós fomos criados por Deus para coisa muito maior. Você e eu fomos feitos para um reino diferente. E esse reino existe, e Jesus disse que Ele está no meio de nós, clamando para ser manifesto. Existe um reino, meu irmão, minha irmã. Existe um reino, onde a pessoa mais poderosa, sabendo que tem todo o poder, se desveste desse poder, e passa a lavar os pés dos seus companheiros. Existe um reino, onde a pessoa não é medida pelas coisas que possui, mas pelas coisas que é capaz de compartilhar. Existe um reino, onde o conhecimento, a inteligência, não é um atestado de superioridade, mas um mero instrumento, uma ferramenta para servir ao próximo com mais excelência. Existe um reino, onde o soberano, o todo-poderoso, desveste-se do seu poder, caminha no meio do povo e deixa as crianças se sentarem no seu colo. Existe um reino, onde a pessoa mais santa é a que mais é rodeada pelos pecadores. Existe um reino, onde os mansos, aqueles que controlam as suas forças, e não se deixam controlar pela sua força e pelo seu poder, essas são as mais admiradas. Existe um reino, onde os pacificadores, os que lutam pela paz, são as verdadeiras celebridades deste reino. Existe um reino, onde as pessoas que têm fome e sede de justiça, essas são consideradas as espirituais. Existe um reino, onde você é considerado realmente feliz, e eu sou considerado realmente feliz, se você e eu sofremos pelos princípios deste reino, e as cicatrizes geradas pelo sofrimento, são como medalhas de honra ao mérito. Naquele reino, a gente não se envergonha das fraquezas que temos, porque o poder do soberano se manifesta exatamente nas nossas fraquezas. Naquele reino, você é considerado brilhante, quando você tem a coragem de confessar: eu não sei, me ajuda, Senhor, me ajuda a entender, dá-me discernimento. Naquele reino, os reis e as rainhas tomam as suas coroas. Naquele reino, os presidentes tomam as suas faixas presidenciais. Naquele reino, os atletas e os militares tomam as suas medalhas. Naquele reino, os acadêmicos, os doutores e mestres, e o pessoal do clero também, tomam seus títulos. Sim, cada um toma o que conquistou, apenas para uma coisa: para depositá-lo aos pés do único que é verdadeiramente digno de ser honrado, o Cordeiro, que foi morto e com seu sangue comprou pessoas de todas as tribos, raças e nações. Naquele reino, a gente se envergonha de bater no peito e dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, porque nesse reino a gente descobre que o único que pode dizer que é aquele que já disse que é. Ele disse: eu sou, é o meu nome, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, o meu nome eu sou. Aleluia! Nessa tarde, nesse final de tarde, início de noite,
as palavras de Jesus a Nicodemos me incomodam. Você é um mestre em Israel e ainda não entendeu essas coisas? Você é um mestre em Israel e ainda não entendeu isso? Você é um líder da igreja. É isso que me incomoda nessa tarde. Você é um líder nessa igreja e ainda não conseguiu entender e pôr em prática essas coisas? E eu tenho que dizer a verdade, Senhor. Eu sou um líder. Os meus irmãos e irmãs também são líderes. Ajuda-nos a ver com os olhos do Espírito. Senhor, ajuda-nos a entender essas coisas definitivamente, de tal forma que elas façam parte do nosso dia a dia, das nossas ações e das nossas reações. Ajuda-nos, Senhor, a mergulhar nessa realidade alternativa maravilhosa, de tal forma que, vivendo nessa realidade, nós tenhamos autoridade para proclamá-la com intrepidez no mundo e numa igreja que nem sempre vive de acordo com essa realidade. Em reuniões nas quais as pessoas tendem a se inflar, a se inflamar e a exigir os seus direitos, Jesus me chama e te chama para assumirmos atitudes de servos e servas, desvestindo-nos do poder, não para conquistar mais poder mais tarde, mas porque já entendemos que no reino de Deus, o final da fila pode ser de fato o início dela. E naquele reino, todo tipo de poder que tanto nos encanta e nos atrai, pode não ter qualquer valor. Esse reino é realidade. E Jesus disse, Ele está no meio de vocês. Ah, que gostoso. Se nesse concílio, o 19º, esse reino possa se manifestar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações e nas nossas reações. E que vivendo dessa forma, então, quando finalmente nós entrarmos definitivamente no eterno, no ainda não, quando nós entrarmos lá, nós não ficaremos surpresos. Sabe por quê? Porque antecipadamente já estamos vivendo no aqui os valores do eterno. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que seja assim, para a honra e glória do nosso Deus e para a alegria da nossa igreja. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. A nós a alegria de servirmos o Rei desse reino maravilhoso. Amém, amém. Fique em pé, querido. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. Há um cântico, não é? Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas. Mas não cante ainda. Nós vamos estar cantando, o pessoal aqui na frente vai estar cantando. Enquanto o pessoal canta, nós vamos dar a mão, ou colocar a mão no ombro da pessoa que está ao nosso lado. Faça isso. Peça permissão, se você não está muito acostumado, dá licença, eu vou pôr a mão no seu ombro, eu vou pegar em você. E vamos pensar o seguinte, olha para a pessoa que está do lado e diz, é cidadão daquele reino, é cidadã daquele reino. Deixa ele orar para você, para que na sua vida, nesse concílio, se manifestem os valores daquele reino. E você ore por ele ou por ela, para que esses valores se manifestem também. Enquanto eles cantam, você ora, em nome de Jesus. Ore ao Senhor nesse instante. Adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Ore ao Senhor, profetiza sobre a vida do seu irmão e a sua irmã, os sinais do reino. Adoramos o Rei dos Reis, adoramos o
Cordeiro, adoramos Aleluia. o Rei. Pega a sua mão agora e canta, mãos Senhor. levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Deus. Oh, 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 nós amamos o nosso Pai, nós nos prostramos e eu me prostro diante do Teu altar, dizendo: Senhor, domina sobre as nossas vidas, domina sobre cada irmão e irmã, membro deste concílio, de tal forma que nós possamos testemunhar, uma igreja que clama por esse testemunho, a verdade que nós estamos submissos e sujeitos ao leão da tribo de Judá. Mas veja quem é o leão. Ele é o cordeiro que foi morto. Faz isso nas nossas vidas. Domina sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar. Em especial, Pai, domina sobre a vida daqueles que estarão presidindo as sessões aqui. De tal forma, Senhor, que essa igreja seja muito abençoada. E que, sendo abençoada, possa ser instrumento real de bênção nesse país, em cada canto, em cada cidade, em cada vila, em cada bairro, em cada rua, em cada casa. Seja assim, e que o Teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.